O contraste é o que faz as coisas se diferenciarem dentro de uma ilustração. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar contando para vocês todos os segredos de como fazer um bom contraste dentro de uma peça enquanto eu pinto um personagem que eu criei, que ele é da máfia ou algo do tipo. Eu não pensei muito bem na história dele. E antes da gente passar pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui que você vai ver. Muito obrigado, galera, e agora sim, bora lá! E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop então pra gente fazer esse personagem. E eu meio que não sabia direito que personagem que esse seria. Eu tava meio que pensando ali em várias coisas diferentes nesse dia que eu tava fazendo essa ilustração. Então eu acabei criando ali um personagem utilizando manchas, que é uma técnica que eu gosto muito para criar personagens, onde eu vou e coloco algumas cores ali e vou meio que experimentando com a silhueta desses personagens. Algum dia eu trago um processo só contando sobre isso. E depois que eu defini ali meio que o personagem que eu tava querendo fazer, eu comecei a desenhar a imagem em si. Ultimamente eu tô gostando bastante de desenhar. Com o desenho a gente acaba conseguindo dar muito detalhe e forma de uma maneira bem rápida, algo que eu não tinha muito costume de fazer nas minhas artes. Eu sempre gostei bastante de cor e manchas, mas de uns tempos pra cá eu tô gostando demais de usar somente as linhas para começar a fazer minhas ilustrações, e com essa arte não foi diferente. Mas depois que eu coloquei todas essas informações que começou a entrar a diversão de verdade. Eu comecei a pintar de uma maneira um pouco diferente como normalmente costumo fazer. É uma maneira super inconsequente, onde eu simplesmente vou pegando as cores ali e vou jogando. Eu uso pouquíssimas camadas para fazer esse tipo de pintura, mas eu acho super divertido. E aqui que entra o papo sobre contraste, porque uma das coisas que mais foi importante para fazer essa arte foi contraste. Inclusive teve um momento lá para metade do processo onde eu mudei completamente essa ilustração, porque eu não estava sentindo esse contraste funcionar muito bem. Mas o que de fato é contraste, né? Essa palavra esquisita que alguns de vocês talvez não conheçam. Contraste nada mais é do que um termo que a gente usa para diferença. Quando a gente quer fazer algo que chame atenção dentro da arte, a gente usa do contraste para a gente conseguir fazer isso. E esse contraste ele pode ser através de cores. Se a gente pegar, por exemplo, cores complementares como o vermelho e o verde, a gente vai ter essa grande diferenciação de cores que vai chamar atenção, né? Porque essas duas cores são complementares, elas são opostas. E a gente também pode trazer esse contraste de outras maneiras, como por exemplo, preto no branco, formas diferentes, né? Se a gente tiver vários círculos e um triângulo, o nosso olho ele vai flutuar nesse triângulo porque o resto são todas formas diferentes. E nesse daqui eu mudei muito este contraste, porque no começo eu tava querendo fazer com que o personagem fosse escuro e o fundo ele fosse claro, para que a gente tivesse esse contraste, né? Uma das coisas mais importantes para a gente ter uma boa ilustração é a gente ter uma boa leitura do nosso personagem. Se a pessoa que estiver vendo a sua peça, ela conseguir identificar de imediato aonde que o seu personagem tá, a gente já consegue fazer com que a nossa arte já fique boa, né? Pelo menos metade do caminho já tá feito. E a gente faz isso através dessa estrutura na maioria dos casos, né? Que a gente chama de black on white, ou então white on black, ou então preto no branco, ou branco no preto. E a gente usa esse termo para, por exemplo, dizer quando o personagem ele é mais escuro e o fundo ele é mais claro, né? Então seria o preto, no caso o personagem, no branco, que é o fundo. Mas a gente também pode fazer o contrário, né? A gente pode fazer o fundo super escuro e o personagem mais claro. Isso daí é uma das estratégias que eu tô sempre utilizando no canal. Em muitos dos vídeos que eu faço os personagens daqui, eu tô sempre ali pensando nesses contrastes, em como que eu vou fazer esse black on white ou white on black. Porém, com esse daqui eu acabei modificando depois. E se você tem interesse de saber mais sobre contrastes e aprender sobre os fundamentos da arte, não se preocupe, porque eu, Godok, estou lançando um curso de fundamentos da pintura digital e eu vou estar te explicando sobre contraste e muitas outras coisas
neste curso. E para você conhecer um pouco mais, porque o curso ainda não saiu, ele só sai no dia 17, eu tô deixando aqui na tela um QR Code e no link na descrição aqui para você poder acessar e conferir um pouco mais do curso e dos módulos que tem dentro do curso. Mas voltando aqui ao papo de contrastes, eu acabei mudando isso. Inicialmente eu queria fazer com que o personagem fosse mais escuro do que o fundo, mas conforme eu tava pintando esse fundo, eu não tava gostando não. Isso porque algumas cores elas funcionam melhor sendo claras e outras cores elas funcionam melhor sendo escuras. Por exemplo, o amarelo, ele é uma cor que ele é naturalmente mais clara. É uma cor que ela vai funcionar em ambientes claros, assim como o ciano também. O ciano é aquela espécie de azul meio verde que fica ali naquele limbo, o pessoal chama de ciano. E o ciano é uma cor também muito clara. É uma cor que funciona na hora da gente querer colocar em lugares mais claros. Porque quando a gente puxa a saturação no máximo, no talo ali, a gente vai ter um resultado mais claro. Porém, nessa arte eu tava utilizando muito desse azul meio roxo, do próprio roxo e do magenta, que são cores que elas naturalmente são mais escuras. E quando a gente tenta deixar essas cores mais claras, a gente acaba tendo mais dificuldade de fazer com que a arte ela funcione de uma maneira boa, sabe? Porque essas são cores com valores mais escuros. E foi aí que eu decidi mudar tudo. Eu falei pra mim mesmo quando eu tava fazendo, né? Putz, não tá funcionando esse negócio aqui. Eu preciso fazer com que essas cores elas consigam mostrar mais na sua saturação. Então o que eu fiz? Eu escureci absolutamente todo esse fundo e deixei o personagem ali, essa parte da frente, mais claro. E eu acabei gostando muito mais desse resultado, porque eu consegui mexer nessa saturação do fundo, sabe? Eu consegui trazer mais desse magenta saturado, desse azul e desse roxo mais saturado, o que acabou ficando bonito. E o personagem, a parte da frente, eu também consegui dar um destaque, porque esses personagens eles têm muitas cores claras, muitas cores que elas funcionam nesse white on black, por exemplo. Porém, foi uma mudança muito drástica. Normalmente eu tenho até um pouco de receio de fazer isso, sabe? De mudar completamente a estrutura de valor, porque normalmente dá merda, sabe? Você vai tentar mudar tudo isso, você acaba fazendo uma bela de uma cagada ali na sua arte. Mas nesse daqui não foi o que aconteceu, na verdade funcionou, que é uma beleza. Funcionou inclusive até mais do que eu imaginei que iria funcionar, porque tematicamente falando ficou bom. Eu queria fazer esse personagem nesse ambiente um pouco mais noturno, né? Meio que uma balada, algo mais escuro, somente com as luzes coloridas do ambiente. E eu senti que trazendo esse escuro profundo, eu acabei de tabela reforçando bastante essa noção de uma balada noturna, né? Ficou com esse sentimento e ficou muito maneiro. Eu particularmente fiquei muito feliz de ter feito essa mudança, que foi uma mudança arriscada, mas que funcionou muito bem. Inclusive, tá aí minha dica, não tenham medo de mudar as coisas no meio do caminho. A arte, ela às vezes exige que a gente faça esses movimentos drásticos para que a gente tenha um resultado bom. E é até engraçado, porque de todas as artes que eu já fiz, e eu me recordo agora, né, de cabeça, eu acho que não teve uma arte que eu me arrependi de fazer esses grandes movimentos, né? Eu acho que o receio da gente mudar uma arte acaba pesando muito mais do que o fato da gente simplesmente abraçar essa loucura e ir pra frente, né? É muito interessante isso. Mas agora chega da gente falar de contraste, da gente falar de cores e bora dar uma olhada pra gente ver o resultado final dessa nossa pintura de hoje. E bom pessoal, aqui estamos com o nosso personagem que por enquanto não tem nome. Se você tiver uma sugestão de nome, inclusive deixa aqui nos comentários. E aproveitando que você já está aí embaixo, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Eu tô sempre postando minhas artes primeiro lá no Twitter e no Instagram, e eu tô sempre conversando com vocês lá no Discord. Então se você quiser bater um papo comigo, cola lá que o nosso Discord é super top. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!